Empresário encontra uma mulher idosa que mexe com seu passado. Um rosto familiar desperta emoções esquecidas. Documentos antigos guardam segredos sobre sua infância. Uma descoberta abaladora coloca sua vida em risco. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. O sol mal havia nascido quando Rodrigo Almeida deixou sua cobertura luxuosa no coração de São Paulo. Aos 45 anos, o empresário de sucesso seguia uma rotina rigorosa que o levava das salas de reunião aos eventos mais exclusivos da alta sociedade paulistana. Naquela manhã de outono, porém, algo o impeliu a tomar um caminho diferente. Vestindo um terno impecável que contrastava com as ruas ainda sonolentas, Rodrigo dirigia seu carro importado pelas avenidas da metrópole. Seus olhos, normalmente fixos em planilhas e contratos, vagavam distraidamente pela paisagem urbana que se desenrolava à sua frente. Era como se, pela primeira vez em anos, ele permitisse que seus pensamentos fluíssem livremente, sem a pressão constante dos negócios. Sem perceber, Rodrigo se viu entrando em um bairro mais humilde da cidade. As construções imponentes do centro financeiro deram lugar a casas simples e comércios locais. Foi então que avistou uma pequena igreja, sua fachada modesta, convidando-o a uma pausa em meio ao caos urbano. Algo naquela visão o fez estacionar o carro. Talvez fosse a lembrança distante de sua infância, quando sua avó o levava para rezar aos domingos. Ou talvez fosse apenas a necessidade de um momento de reflexão, algo que há muito tempo não se permitia ter. Ao entrar na igreja, Rodrigo foi envolvido por um silêncio acolhedor. O aroma de velas e incenso preenchia o ar, evocando memórias há muito esquecidas. Seus passos ecoavam suavemente pelo chão de pedra enquanto ele avançava pelo corredor central. Foi então que a viu. Ajoelhada em um dos bancos da frente, uma senhora de cabelos grisalhos rezava em silêncio. Seus ombros curvados e mãos trêmulas contavam uma história de dor e súplica. Algo naquela cena tocou Rodrigo profundamente, despertando uma emoção que ele não sabia explicar. Movido por um impulso que não compreendia, Rodrigo se aproximou lentamente. À medida que se aproximava, detalhes da figura da mulher começaram a se revelar. O formato do rosto, o contorno dos olhos, a curva delicada do nariz, tudo lhe parecia estranhamente familiar. E então, como um raio em céu claro, a realização o atingiu. Aquela mulher, ajoelhada em súplica silenciosa, era sua mãe. A mesma mãe que o havia deixado há mais de 3 décadas, deixando para trás apenas lembranças dolorosas e perguntas sem resposta. O mundo pareceu girar ao redor de Rodrigo. Suas pernas fraquejaram e ele teve que se apoiar em um dos bancos para não cair. A emoção que o invadiu era uma mistura caótica de raiva, tristeza, alívio e confusão. Mãe? A palavra escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. A mulher ergueu os olhos e, naquele instante, o tempo pareceu congelar. O reconhecimento brilhou em seus olhos cansados, seguido por uma onda de emoções que espelhavam as de Rodrigo. Rodrigo! Ela sussurrou, sua voz trêmula de incredulidade e esperança. O empresário bem-sucedido, acostumado a lidar com as mais complexas negociações, agora se encontrava sem palavras. Anos de ressentimento e perguntas não respondidas ameaçavam transbordar. "O que você está fazendo aqui?" Rodrigo finalmente conseguiu dizer, sua voz uma mistura de acusação e descrença. A mãe, cujo nome ele mal se lembrava de pronunciar, Helena, levantou-se com dificuldade. Seus olhos, outrora vibrantes, agora estavam marcados pelo tempo e pela tristeza. "Meu filho", ela começou estendendo uma mão trêmula em sua direção. "Eu nunca quis deixá-lo. Você precisa acreditar em mim." Rodrigo recuou, como se o toque dela pudesse queimá-lo. "Acreditar? Depois de todos esses anos? Você me abandonou. Nos abandonou." As palavras saíram como uma torrente, carregando décadas de mágoa reprimida. Helena baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto envelhecido. "Existem coisas que você não sabe, Rodrigo. Forças que estavam além do meu controle. Eu juro que tentei voltar para você.
A confusão se misturou à raiva no peito de Rodrigo. Que forças poderiam ser tão grandes a ponto de separar uma mãe de seu filho? Que segredos poderiam justificar 3 décadas de ausência? Que forças, ele exigiu, sua voz ecoando pela igreja vazia. Que desculpa você poderia ter para abandonar seu próprio filho? Helena olhou ao redor nervosamente, como se temesse ser ouvida. Não aqui, ela sussurrou. Não é seguro. Há tanto que preciso te contar, mas não pode ser aqui. A menção de perigo apenas aumentou a confusão de Rodrigo. Sua mente analítica, tão útil no mundo dos negócios, agora lutava para processar a situação surreal em que se encontrava. Você espera que eu acredite que ainda há algum perigo após todos esses anos? Ele perguntou incrédulo. Helena assentiu gravemente. Alguns segredos nunca morrem, meu filho. Alguns homens nunca param de buscar poder. Não importa quem eles machucam no caminho. As palavras dela, carregadas de um medo palpável, fizeram Rodrigo hesitar. Pela primeira vez, ele olhou verdadeiramente para sua mãe, vendo além da raiva e do ressentimento. Viu uma mulher quebrada pelo tempo e por circunstâncias que ele ainda não compreendia. Eu não sei se posso confiar em você, ele admitiu, sua voz perdendo um pouco da dureza anterior. Eu entendo, Helena respondeu suavemente. Só peço que me dê uma chance de explicar, uma chance de consertar o que foi quebrado há tanto tempo. Rodrigo sentiu o peso de uma decisão monumental sobre seus ombros. Confiar nessa mulher que o havia magoado tão profundamente ou dar as costas e voltar para a vida que havia construído sem ela. Antes que pudesse responder, o som de passos ecoou pela igreja. Helena empalideceu visivelmente. Eu preciso ir, ela disse apressadamente. Por favor, Rodrigo, me encontre amanhã. Há tanto em jogo mais do que você pode imaginar. Ela pressionou um pedaço de papel em sua mão e, com um último olhar carregado de emoção, desapareceu pela porta lateral da igreja. Rodrigo ficou parado, atordoado, o papel amassado em sua mão como única prova de que o encontro não havia sido uma alucinação. Lentamente, ele o abriu, revelando um endereço e uma hora. Enquanto deixava a igreja, voltando para o mundo familiar dos arranha-céus e negócios, Rodrigo sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. O passado que ele havia enterrado tão profundamente agora ressurgia, trazendo consigo mistérios e perigos que ele mal podia compreender. O que começara como uma manhã comum agora se revelava o início de uma jornada que iria desafiar tudo o que ele acreditava sobre sua vida, sua família e si mesmo. E enquanto o sol subia no céu de São Paulo, Rodrigo Almeida se viu diante de uma encruzilhada, sabendo que a decisão que tomasse nas próximas 24 horas poderia mudar o curso de sua vida para sempre. O escritório de Rodrigo Almeida, no alto de um imponente arranha-céu no coração financeiro de São Paulo, era um monumento ao seu sucesso. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto obras de arte contemporânea adornavam o espaço, testemunhas silenciosas de negociações multimilionárias. No entanto, naquela manhã, o empresário mal notava o ambiente familiar. Sentado em sua cadeira de couro italiano, Rodrigo girava distraidamente o pedaço de papel que sua mãe lhe entregara na igreja. O endereço e a hora do encontro marcado para o dia seguinte pareciam queimar em sua mente, desafiando a lógica e a rotina que ele havia construído meticulosamente ao longo dos anos. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Mariana, sua assistente pessoal há mais de uma década, entrou com uma pilha de documentos e uma xícara de café. Bom dia, Sr. Almeida, ela disse, colocando o café na mesa. Está tudo bem? O senhor parece distante. Rodrigo forçou um sorriso, tentando disfarçar sua perturbação. Estou bem, Mariana. Apenas reflexivo. Mariana, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes que raramente deixavam passar qualquer detalhe, estudou seu chefe por um momento. Se me permite dizer, senhor, você não parece bem desde que chegou esta manhã. Há algo com que eu possa ajudar? Por um instante, Rodrigo considerou compartilhar o que havia acontecido. Mariana era mais que uma simples assistente. Ao longo dos anos, ela se tornara uma confidente, talvez a pessoa mais próxima de um amigo que ele tinha. No entanto, algo o fez hesitar. Não é nada, Mariana. Apenas
Memórias antigas ressurgindo. Ele respondeu vagamente. Mariana assentiu, respeitando a privacidade de seu chefe, mas seus olhos revelavam uma preocupação genuína. Bem, se precisar de qualquer coisa, estou aqui. E não se esqueça da reunião com os investidores às 14 horas. O Sr. Mendes ligou para confirmar sua presença. À menção do nome Mendes, Rodrigo sentiu um arrepio involuntário percorrer sua espinha. Augusto Mendes, um dos homens mais poderosos e influentes do país, havia sido uma figura constante em sua vida desde a infância. Foi Mendes quem o acolheu após o desaparecimento de sua mãe, guiando seus primeiros passos no mundo dos negócios. Obrigado, Mariana. Estarei pronto para a reunião, Rodrigo respondeu, sua voz traindo um leve tremor. Assim que Mariana saiu, Rodrigo se viu mergulhado em lembranças há muito suprimidas. Augusto Mendes, com seu sorriso carismático e olhos calculistas, sempre fora uma presença imponente em sua vida. Foi ele quem pagou pelos melhores colégios, quem abriu as primeiras portas no mundo corporativo, quem o apresentou aos círculos mais exclusivos da sociedade. Mas agora, pela primeira vez em décadas, Rodrigo se perguntava se havia mais nessa relação do que gratidão e mentoria. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Alguns homens nunca param de buscar poder, não importa quem eles machucam no caminho. Poderia Mendes, o homem que ele via como um segundo pai, estar de alguma forma ligado ao desaparecimento de sua mãe? A ideia parecia absurda, mas uma voz insistente no fundo de sua mente se recusava a se calar. Decidido a não se deixar levar por especulações infundadas, Rodrigo tentou se concentrar no trabalho. Mas a cada e-mail que lia, a cada relatório que analisava, sua mente voltava para o encontro na igreja e para o enigma que sua mãe representava. As horas se arrastaram até a reunião com os investidores. Quando Rodrigo entrou na sala de conferências, Augusto Mendes já estava lá, dominando o ambiente com sua presença magnética. Aos 70 anos, Mendes ainda era uma figura imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que gritava poder e influência. Rodrigo, meu rapaz! Mendes o cumprimentou efusivamente, levantando-se para um abraço. Como vai o prodígio que eu criei? O termo de carinho que antes trazia um senso de orgulho e pertencimento, agora soava estranhamente em seus ouvidos. Rodrigo retribuiu o abraço mecanicamente, sentindo-se subitamente desconfortável com a proximidade do homem que por tanto tempo considerou um mentor. A reunião transcorreu como centenas de outras antes dela. Números foram discutidos, estratégias delineadas, acordos firmados. Mas para Rodrigo, era como se estivesse observando tudo através de um véu, sua mente dividida entre o presente e as questões que o encontro com sua mãe havia despertado. Ao final da reunião, quando os outros participantes já haviam saído, Mendes segurou Rodrigo pelo braço, seu aperto surpreendentemente forte para um homem de sua idade. Você parece distraído hoje, Rodrigo, Mendes observou, seus olhos penetrantes estudando o rosto do empresário mais jovem. Há algum problema que eu deva saber? Por um momento, Rodrigo considerou contar a Mendes sobre o encontro com sua mãe. Afinal, não era ele a pessoa que sempre estivera ao seu lado, que o guiara através dos momentos mais difíceis? Mas algo, instinto, talvez, o fez recuar. Nada importante, Rodrigo respondeu forçando um sorriso. Apenas uma noite mal dormida. Mendes o estudou por mais um momento, como se tentasse ler além das palavras. Finalmente ele assentiu, dando um tapinha nas costas de Rodrigo. Bem, cuide-se, meu rapaz. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, não é? Sempre estive aqui para você, desde que era um garotinho assustado. As palavras, embora ditas com aparente afeto, deixaram Rodrigo com uma sensação incômoda. Ele se despediu rapidamente e voltou para seu escritório, sua mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. Ao cair da noite, Rodrigo se viu novamente sozinho em seu escritório, a cidade lá fora se acendendo em milhares de luzes. Ele pegou uma foto emoldurada de sua mesa. Nela, um Rodrigo muito mais jovem sorria ao lado de Augusto Mendes em sua formatura universitária. A imagem, que por anos representou um momento de orgulho e realização, agora parecia carregada de significados ocultos. Com um suspiro pesado, Rodrigo guardou a foto na gaveta. Sua decisão estava tomada.
Amanhã ele encontraria sua mãe e finalmente descobriria a verdade sobre seu passado, não importando onde isso o levasse. Enquanto deixava o escritório, Rodrigo não percebeu o olhar atento de Mariana, que o observava com uma mistura de preocupação e algo mais. Algo que, se ele tivesse notado, teria adicionado mais uma camada de mistério ao enigma que começava a se desenrolar. Do lado de fora, a noite de São Paulo pulsava com vida e segredos. Em algum lugar naquela vastidão urbana, Helena esperava, carregando consigo as respostas que poderiam mudar tudo. E em outro canto da cidade, forças desconhecidas já se moviam, preparando-se para o que estava por vir. Rodrigo entrou em seu carro, o endereço do encontro de amanhã gravado em sua mente. Enquanto dirigia pelas ruas agitadas, ele sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida, sua família e o homem que o criou. A verdade, há tanto tempo enterrada, estava prestes a vir à tona, e nada seria como antes. Amanhã chegou com uma névoa fina que cobria São Paulo, como se a própria cidade tentasse esconder os segredos que estavam prestes a ser revelados. Rodrigo Almeida acordou antes do despertador, seus olhos cansados, revelando uma noite de sono agitado. O endereço que sua mãe lhe dera era a primeira coisa em sua mente. Vestiu-se mecanicamente, optando por roupas mais discretas do que seu habitual terno executivo. Enquanto tomava seu café da manhã, não conseguia deixar de pensar nas possíveis revelações que o aguardavam. Parte dele ainda considerava não ir ao encontro, enterrar novamente o passado e seguir com sua vida cuidadosamente construída. Mas a curiosidade e uma necessidade profunda de respostas o impeliam adiante. Decidiu ir a pé, permitindo que o ar fresco da manhã clareasse seus pensamentos. O endereço o levou a um bairro residencial tranquilo, longe do centro financeiro que ele conhecia tão bem. Parou em frente a um prédio antigo, mas bem conservado. Respirou fundo e entrou. No terceiro andar, encontrou o apartamento indicado. Hesitou por um momento antes de bater. A porta se abriu quase imediatamente, revelando Helena. Ela parecia ter envelhecido anos desde o encontro na igreja, como se o peso dos segredos a tivesse consumido ainda mais. "Rodrigo", ela disse suavemente, "você veio." Ele assentiu, entrando no apartamento modesto. O contraste com seu próprio estilo de vida era gritante. Móveis simples, paredes com pintura desbotada, uma atmosfera de simplicidade e medo. "Por que estamos aqui?" Rodrigo perguntou, sua voz mais dura do que pretendia. Helena gesticulou para que ele se sentasse. "Este lugar é seguro, pelo menos por enquanto." Rodrigo franziu o senho. "Seguro? Do que exatamente estamos nos escondendo, mãe?" A palavra mãe saiu com dificuldade, carregada de emoções conflitantes. Helena suspirou profundamente. "Do homem que destruiu nossa família, Rodrigo. Do homem que você provavelmente considera seu mentor e segundo pai." O choque atingiu Rodrigo como um soco no estômago. "Augusto Mendes? O que ele tem a ver com isso?" Helena se levantou caminhando até uma estante velha. De trás de alguns livros, ela retirou uma caixa de metal enferrujada. "Tudo começou há mais de 30 anos. Ela começou, sua voz trêmula. "Seu pai e eu éramos jovens e apaixonados. Ele era um advogado promissor, determinado a fazer a diferença. Foi quando conhecemos Augusto Mendes." Ela abriu a caixa, revelando fotos antigas e documentos amarelados. Rodrigo se aproximou, seus olhos fixos nas imagens de um passado que ele mal conhecia. "Mendes estava construindo seu império", Helena continuou. "Ele viu potencial em seu pai e o recrutou. No início parecia uma oportunidade incrível. Mas logo descobrimos que Mendes não era o filantropo que fingia ser." Rodrigo pegou uma das fotos. Nela, seu pai, um homem que ele mal se lembrava, sorria ao lado de um Augusto Mendes mais jovem, mas já intimidante. "Seu pai descobriu irregularidades, Rodrigo. Contratos fraudulentos, subornos, até mesmo coisas piores." Helena hesitou, como se temesse pronunciar as palavras. "Ele decidiu denunciar tudo." O coração de Rodrigo acelerou. "O que aconteceu?" "Mendes descobriu. Ele ameaçou nossa família. Disse que nos destruiria se seu pai não desistisse." Helena pausou,
lágrimas brilhando em seus olhos. Seu pai se recusou a ceder, e então, Rodrigo completou o pensamento. Ele desapareceu. Helena assentiu tristemente. Mendes forjou evidências, fez parecer que seu pai havia fugido com dinheiro da empresa. Eu sabia a verdade, mas não tinha como prová-la. E então, as ameaças começaram a se voltar para você. A revelação atingiu Rodrigo como um raio. Toda a sua vida, toda a sua carreira construída sobre uma mentira. Por que você me deixou? Ele perguntou, sua voz embargada. Para te proteger, Helena respondeu, lágrimas agora correndo livremente. Mendes me deu um ultimato. Ou eu desaparecia, ou ele faria algo terrível a você. Eu não podia arriscar. Então fui embora, esperando que um dia pudesse voltar e contar a verdade. Rodrigo se afastou, sua mente um turbilhão. Memórias de sua infância, do tio Augusto sempre presente, ganhavam agora um novo e sombrio significado. Por que agora? Ele perguntou. Por que depois de tanto tempo? Helena hesitou. Porque Mendes está ficando descuidado. Ele acredita que venceu, que o tempo apagou todos os rastros. Mas eu nunca parei de procurar evidências, Rodrigo. E agora finalmente tenho algo concreto. Ela retirou da caixa um pendrive. Aqui estão cópias de documentos, e-mails, gravações. Não é tudo, mas é um começo. O suficiente para abalar o império de Mendes. Rodrigo olhou para o pequeno dispositivo, sentindo seu peso metafórico. E o que você espera que eu faça com isso? A escolha é sua, Helena respondeu suavemente. Você pode ignorar tudo isso, continuar sua vida, ou pode ajudar a expor a verdade e talvez encontrar justiça para seu pai. O silêncio caiu sobre o apartamento. Rodrigo sentia como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. Tudo em que acreditava, tudo pelo que havia trabalhado, estava agora em questão. Eu preciso de tempo, ele finalmente disse. Helena assentiu compreensivamente. Eu entendo. Mas, Rodrigo, seja cuidadoso. Mendes tem olhos e ouvidos em toda parte. Se ele suspeitar que você sabe... A advertência pairou no ar, não dita, mas claramente compreendida. Rodrigo se levantou, sentindo-se subitamente claustrofóbico no pequeno apartamento. Eu preciso ir, preciso pensar. Antes de sair, ele hesitou, olhando para sua mãe. Apesar da raiva e da confusão, uma parte dele queria abraçá-la, confortá-la. Mas o momento passou, e ele simplesmente assentiu antes de partir. Na rua, Rodrigo caminhava sem rumo, sua mente uma tempestade de emoções e pensamentos conflitantes. O pendrive em seu bolso parecia queimar, um lembrete constante da escolha que teria que fazer. Sem perceber, seus passos o levaram de volta ao centro da cidade, ao mundo que conhecia tão bem. Olhou para os arranha-céus ao seu redor, símbolos do poder e da influência que havia conquistado, ou que pensava ter conquistado por mérito próprio. Seu telefone vibrou, trazendo-o de volta à realidade. Era uma mensagem de Mariana. Senhor Almeida, o Sr. Mendes ligou. Ele quer jantar com você esta noite. Disse que é urgente. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Coincidência ou algo mais sinistro? Enquanto contemplava sua resposta, Rodrigo percebeu que estava sendo observado. Do outro lado da rua, um homem de terno escuro o encarava fixamente. Quando seus olhares se cruzaram, o estranho rapidamente desviou e desapareceu na multidão. O medo, uma sensação há muito esquecida, começou a se infiltrar na mente de Rodrigo. Ele acelerou o passo, dirigindo-se ao seu escritório. Precisava de um lugar seguro para pensar, para planejar seu próximo movimento. Ao entrar no edifício de sua empresa, Rodrigo não pôde deixar de notar como tudo parecia diferente agora. Cada olhar, cada cumprimento, parecia carregado de significados ocultos. Quem mais poderia estar envolvido nesta teia de mentiras e segredos? Em seu escritório, fechou a porta e as cortinas. Tirou o pendrive do bolso, olhando-o como se fosse uma bomba prestes a explodir. A verdade estava ali, ao alcance de suas mãos. Mas a que custo viria essa revelação? Rodrigo sabia que estava numa encruzilhada. Cada escolha a partir daquele momento definiria não apenas seu futuro, mas possivelmente o destino de muitos outros. Com o jantar com Mendes se aproximando e as revelações de sua mãe ecoando em sua mente, ele percebeu que o tempo das decisões havia chegado.
A noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade se acendendo uma a uma. Em seu escritório, Rodrigo Almeida se preparava para o que poderia ser a batalha de sua vida, contra um inimigo que ele um dia chamou de pai. O restaurante Lenoir, um dos mais exclusivos de São Paulo, era um oásis de luxo e discrição. Mesas espaçadas garantiam privacidade, enquanto a iluminação suave criava uma atmosfera de intimidade. Era o local perfeito para encontros que exigiam sigilo, tanto para negócios legítimos quanto para tramas obscuras. Rodrigo Almeida chegou pontualmente às 20 horas, seu terno impecável contrastando com a expressão tensa em seu rosto. O maître o conduziu a uma mesa reservada nos fundos do restaurante, onde Augusto Mendes já o aguardava. "Ah, Rodrigo!" Mendes exclamou, levantando-se para cumprimentá-lo. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos permaneciam frios e calculistas. Que bom que pôde vir em tão pouco tempo. Rodrigo forçou um sorriso, sentindo o peso do pendrive em seu bolso interno. "Claro, Augusto, você sabe que sempre tenho tempo para você." Eles se sentaram e Mendes imediatamente fez um gesto para o sommelier. "O de sempre para nós dois." Ele ordenou com a familiaridade de alguém acostumado a ser obedecido. Enquanto o vinho era servido, Rodrigo estudava o homem à sua frente. Augusto Mendes, aos 70 anos, ainda exalava uma aura de poder quase palpável. Seu cabelo grisalho, perfeitamente penteado, e o terno sob medida eram como uma armadura, protegendo-o do mundo exterior. "Então, meu rapaz," Mendes começou, sua voz suave, mas autoritária. "Como andam os negócios? Ouvi dizer que a fusão com a empresa do Nordeste está progredindo bem." Rodrigo assentiu, tentando manter a compostura. "Sim, estamos nos últimos estágios das negociações. Deve ser finalizada no próximo mês." "Excelente." Mendes sorriu, erguendo sua taça em um brinde silencioso. "Você sempre foi meu maior orgulho, Rodrigo. Vê-lo alcançar tais alturas, bem, é como se fosse meu próprio filho." As palavras que antes teriam enchido Rodrigo de orgulho agora soavam como uma ameaça velada. Ele tomou um gole de vinho, tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos. "Augusto," ele começou cautelosamente, "há algo específico que você queria discutir esta noite?" O sorriso de Mendes vacilou por um instante, quase imperceptivelmente. "Sempre direto ao ponto, não é? Bem, sim. Há algo que me preocupa." Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. "Tenho ouvido rumores, Rodrigo. Rumores sobre pessoas do passado ressurgindo, fazendo perguntas inconvenientes." O coração de Rodrigo acelerou, mas ele manteve sua expressão neutra. "Que tipo de rumores?" Mendes fez um gesto dismissivo com a mão. "Oh, você sabe como é o mundo dos negócios. Sempre há alguém tentando desenterrar segredos antigos, procurando uma vantagem. Mas me preocupo com você, meu rapaz. Não quero que seja pego no fogo cruzado de batalhas antigas." A ameaça implícita nas palavras de Mendes era clara. Rodrigo sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas. "Aprecio sua preocupação, Augusto," ele respondeu cuidadosamente. "Mas asseguro que estou bem. Meu foco está totalmente no futuro, não no passado." Mendes o estudou por um longo momento, como se tentasse ler além de suas palavras. Finalmente ele assentiu, aparentemente satisfeito. "Ótimo. É assim que deve ser. O passado é passado, Rodrigo. Algumas portas é melhor deixar fechadas, entende?" Antes que Rodrigo pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Cuidado com o que diz. Ele sabe mais do que aparenta. Nos encontre amanhã, 10 horas, no Parque Ibirapuera. M." Rodrigo franziu o senho, intrigado e alarmado pela mensagem misteriosa. "Algum problema?" Mendes perguntou, sua voz carregada de falsa preocupação. Não. Apenas um lembrete de compromisso." Rodrigo mentiu, guardando o telefone. O resto do jantar transcorreu numa dança cuidadosa de palavras não ditas e ameaças veladas. Mendes falava sobre o futuro, sobre novos projetos e expansões, mas Rodrigo podia sentir o subtexto em cada frase. Era um aviso. Mantenha-se na linha. Não faça perguntas. Não mexa no passado. Quando finalmente se despediram, já passava da meia-noite. Rodrigo observou Mendes entrar em sua limusine blindada, cercado por seguranças.
A imagem do poderoso empresário se afastando ficou gravada em sua mente, um lembrete do que estava em jogo. De volta ao seu apartamento, Rodrigo não conseguia dormir. As revelações de sua mãe, as ameaças veladas de Mendes, a mensagem misteriosa, tudo girava em sua mente como um turbilhão. Ele pegou o pendrive, virando-o entre os dedos, consciente do peso das informações que continha. Decidindo que não poderia esperar até de manhã, Rodrigo ligou seu laptop e inseriu o pendrive. Uma pasta se abriu, revelando dezenas de arquivos. Ele clicou no primeiro documento e começou a ler. À medida que avançava pelos arquivos, a verdadeira extensão do império de Mendes se revelava. Contratos fraudulentos, subornos a políticos, manipulação de mercado. Era uma teia complexa de corrupção e poder que se estendia por décadas. Um arquivo em particular chamou sua atenção. Era um relatório detalhado sobre o desaparecimento de seu pai. As páginas descreviam uma operação meticulosa para silenciá-lo, incluindo a fabricação de evidências que o incriminavam. Rodrigo sentiu náuseas. Toda sua vida, sua carreira, havia sido construída sobre uma mentira. Mendes não era seu benfeitor. Era o arquiteto de sua desgraça familiar. Quando o sol começou a nascer, Rodrigo ainda estava acordado, seus olhos vermelhos de cansaço e choque. Ele sabia que não poderia enfrentar Mendes sozinho. Precisava de aliados, de um plano. Lembrando-se da mensagem misteriosa, Rodrigo se preparou para o encontro no Parque Ibirapuera. Quem seria M? Um aliado ou mais uma armadilha? Chegando ao parque, Rodrigo caminhou cautelosamente, seus olhos varrendo a área em busca de rostos familiares ou suspeitos. Foi então que viu uma figura sentada em um banco próximo ao lago. Seu coração quase parou quando reconheceu quem era. Mariana, sua assistente pessoal, acenou discretamente para ele se aproximar. "Mariana?", Rodrigo perguntou incrédulo. "Você é M?" Ela assentiu gravemente. "Sim, Rodrigo. Há muito que você precisa saber. Sobre mim, sobre Mendes e sobre seu pai." Rodrigo se sentou ao lado dela, sentindo que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo no rabbit hole de segredos e conspirações. "Eu trabalho para Mendes há muito mais tempo do que você imagina", Mariana começou, sua voz baixa e urgente. "Fui designada para vigiá-lo, para garantir que você seguisse o caminho que Mendes traçou. Mas ao longo dos anos, vi coisas que me fizeram questionar tudo." Ela fez uma pausa olhando ao redor para se certificar de que não estavam sendo observados. "Seu pai não desapareceu, Rodrigo. Ele está vivo." A revelação atingiu Rodrigo como um raio. Seu pai vivo? Depois de todos esses anos? Onde? Ele conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. "Escondido", Mariana respondeu. "Protegido por pessoas que ainda acreditam na verdade. Mas agora, com as evidências que sua mãe reuniu, talvez seja a hora de trazê-lo de volta." Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor. Seu pai vivo, sua mãe de volta, Mendes como o vilão de sua história, era quase demais para processar. "Por que está me contando isso agora?" ele perguntou, ainda desconfiado. Mariana sorriu tristemente. "Porque chegou a hora de escolher lados, Rodrigo. E eu escolhi o seu." Enquanto o sol subia no céu de São Paulo, iluminando o parque ao redor deles, Rodrigo percebeu que estava no ponto de não retorno. As revelações das últimas 24 horas haviam mudado tudo. Agora, ele tinha uma escolha a fazer: continuar vivendo a vida que Mendes havia construído para ele, ou lutar pela verdade, pela justiça e pela chance de reunir sua família. Com Mariana ao seu lado e as provas em seu poder, Rodrigo sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O império de Mendes era vasto e poderoso, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu uma faísca de esperança. A verdade, por tanto tempo enterrada, estava finalmente vindo à tona e com ela a promessa de redenção e justiça. O escritório de Rodrigo Almeida, outrora um símbolo de seu sucesso, agora parecia uma fortaleza sitiada. As cortinas estavam fechadas, bloqueando a vista panorâmica de São Paulo. No centro da sala, uma mesa improvisada estava coberta de documentos, fotos antigas e anotações rabiscadas às pressas. Rodrigo, Mariana e Helena formavam um trio improvável,
unidos pela busca da verdade e pelo desejo de justiça. Há 3 dias, desde o encontro no parque, eles vinham trabalhando incansavelmente, destrinchando cada pedaço de informação que tinham sobre o império de Augusto Mendes. Ainda não consigo acreditar que papai está vivo, Rodrigo murmurou, passando a mão pelos cabelos despenteados. O choque inicial da revelação havia se transformado em uma mistura de esperança e apreensão. Helena, sentada ao seu lado, colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Eu também mal posso acreditar, filho. Todos esses anos, mas agora temos uma chance de trazê-lo de volta. Mariana, que digitava furiosamente em seu laptop, ergueu os olhos. Encontrei algo, ela anunciou. Um padrão nas transações financeiras de uma das empresas fantasmas de Mendes. Parece que há transferências regulares para uma conta nas Ilhas Cayman. Rodrigo se inclinou para ver a tela. Isso pode ser a chave para rastrear o dinheiro sujo, ele disse, sentindo uma fagulha de esperança. Mas ainda não é suficiente, Helena advertiu. Mendes é esperto. Ele terá camadas e mais camadas de proteção legal. O som de uma notificação interrompeu a conversa. Era o celular de Rodrigo, exibindo uma mensagem de Augusto Mendes. Jantar hoje, 20 horas. Assunto urgente, não falte. Um silêncio tenso caiu sobre o trio. Ele deve estar suspeitando de algo, Mariana disse, sua voz carregada de preocupação. Rodrigo assentiu lentamente. Ou talvez seja uma oportunidade. Se eu conseguir fazê-lo baixar a guarda, talvez possamos obter mais informações. É arriscado demais, Helena protestou, o medo evidente em seus olhos. Mendes é perigoso, Rodrigo. Ele não hesitará em fazer o que for necessário para proteger seus segredos. A palavra não dita pairou no ar, pesada e ameaçadora. Rodrigo se levantou, caminhando até a janela. Afastando levemente a cortina, ele observou a cidade lá embaixo, tão alheia ao drama que se desenrolava nas altas esferas do poder. Não temos escolha, ele finalmente disse. Precisamos jogar o jogo dele, pelo menos por enquanto. Mariana, você pode hackear o sistema de segurança do restaurante? Quero ouvidos e olhos lá dentro. Mariana assentiu, já começando a trabalhar em seu laptop. Considere feito. Helena se aproximou de Rodrigo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Tenha cuidado, meu filho. Já perdi seu pai uma vez. Não suportaria perder você também. Rodrigo abraçou sua mãe, sentindo o peso dos anos perdidos entre eles. Vou ficar bem, mãe, prometo. As horas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Mariana trabalhou incansavelmente para garantir acesso às câmeras e microfones do restaurante, enquanto Helena e Rodrigo revisavam cada detalhe do que sabiam sobre Mendes, buscando qualquer informação que pudesse ser útil durante o jantar. Às 19h45, Rodrigo ajustou sua gravata uma última vez, olhando-se no espelho. O homem que o encarava de volta parecia mais velho, mais duro do que há apenas alguns dias. Lembre-se, Mariana disse, entregando-lhe um pequeno dispositivo de escuta. Mantenha a calma. Não deixe transparecer que sabe de algo. Estaremos ouvindo tudo. Rodrigo assentiu, colocando o dispositivo discretamente em seu ouvido. E se as coisas derem errado? Temos um plano B, Helena disse firmemente. Mas não vai chegar a isso. Você é forte, Rodrigo. Mais forte do que Mendes imagina. Com um último abraço em sua mãe e um aperto de mão tenso com Mariana, Rodrigo saiu para enfrentar o homem que havia moldado e destruído sua vida. O restaurante, um estabelecimento exclusivo no topo de um dos arranha-céus mais altos de São Paulo, estava quase vazio quando Rodrigo chegou. Apenas algumas mesas ocupadas por figuras da alta sociedade, todas cuidadosamente ignorando umas às outras. Augusto Mendes já estava lá, sentado em uma mesa com vista para a cidade. Ao ver Rodrigo, ele se levantou, seu sorriso tão encantador e perigoso quanto sempre. Ah, meu rapaz! Mendes exclamou abraçando Rodrigo. Que bom que pôde vir. Temos muito a discutir. Rodrigo retribuiu o abraço mecanicamente, sentindo como se estivesse nos braços de uma serpente. Claro, Augusto, sempre tenho tempo para você. Eles se sentaram e Mendes imediatamente fez sinal para o garçom trazer champanhe. Estamos celebrando, ele anunciou. Rodrigo ergueu uma sobrancelha, tentando manter a compostura. Oh, e o que estamos celebrando?
Mendes sorriu, um brilho predatório em seus olhos. O futuro, meu caro. Seu futuro, para ser mais específico. O champanhe foi servido e Mendes ergueu sua taça em um brinde. A sua nova posição como CEO da Mendes Corporação. Rodrigo quase engasgou com a bebida. Como? Ele conseguiu dizer, sua mente girando. Está na hora de passar o bastão, Rodrigo. Mendes explicou, sua voz suave como veludo. Você sempre foi como um filho para mim. Quem melhor para liderar o império que construí? Através do dispositivo em seu ouvido, Rodrigo podia ouvir as exclamações surpresas de Mariana e Helena. Ele mesmo lutava para processar a informação. Eu não sei o que dizer, Augusto. Rodrigo gaguejou, tentando ganhar tempo. Mendes riu, um som que não chegava aos seus olhos. Diga sim, é claro. É o que você sempre quis, não é? Poder, influência, controle total. Rodrigo sentiu uma onda de náusea. Era verdade que por anos ele havia sonhado com esse momento. Mas agora, conhecendo a verdade por trás do império de Mendes, a oferta tinha um gosto amargo. É uma decisão importante, Rodrigo finalmente disse. Preciso de tempo para pensar. O sorriso de Mendes vacilou por um instante. Tempo? Ora, Rodrigo, não há nada para pensar. É a oportunidade de uma vida. Naquele momento, Rodrigo percebeu que não era uma oferta, mas um ultimato. Mendes estava testando sua lealdade, oferecendo-lhe uma escolha que não era realmente uma escolha. Claro, você tem razão. Rodrigo forçou um sorriso. É uma honra, Augusto. Eu aceito. Mendes relaxou visivelmente, erguendo novamente sua taça. Excelente! Sabia que faria a escolha certa. Amanhã começaremos a transição. Há muito trabalho a ser feito. Enquanto eles continuavam o jantar discutindo os detalhes da transição, Rodrigo sentia como se estivesse caminhando sobre uma corda bamba. Cada palavra, cada gesto, era cuidadosamente calculado para não despertar suspeitas. Horas depois, quando finalmente se despediram, Rodrigo sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele observou Mendes entrar em sua limusine blindada, cercado por seguranças, e soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. De volta ao seu apartamento, onde Helena e Mariana o esperavam ansiosamente, Rodrigo desabou no sofá. Ele está me colocando à prova, Rodrigo disse exausto. Oferecendo-me tudo o que sempre quis, sabendo que agora é a última coisa que eu desejo. Helena se sentou ao lado dele, segurando sua mão. Você fez o que precisava ser feito, filho. Ganhou tempo e confiança. Mariana, que estivera analisando as gravações do jantar, olhou para eles com uma expressão grave. Mas a que custo? Agora você estará no centro do império de Mendes. Cada movimento seu será observado. Rodrigo assentiu lentamente. Sim, mas também estarei em posição de descobrir mais, de acessar informações que antes estavam fora do nosso alcance. Um silêncio pensativo caiu sobre o trio. Rodrigo, agora herdeiro aparente do império corrupto de Mendes, teria que navegar um campo minado de lealdades divididas e segredos mortais. E quanto ao meu pai? Rodrigo perguntou suavemente, olhando para Mariana. Algum progresso em localizá-lo? Mariana hesitou antes de responder. Tenho algumas pistas, mas nada concreto ainda. Se ele está vivo e escondido, está fazendo um ótimo trabalho em permanecer nas sombras. Helena apertou a mão de Rodrigo. Vamos encontrá-lo, filho. E quando o fizermos, finalmente poderemos enfrentar Mendes com toda a verdade. Rodrigo se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a noite de São Paulo brilhava com milhões de luzes, cada uma representando uma vida, uma história. Em algum lugar naquela vastidão urbana, seu pai estava escondido. Em outro canto, Augusto Mendes planejava seu próximo movimento. Amanhã, Rodrigo disse, sua voz firme com determinação renovada. Começamos a desmantelar o império de Mendes de dentro para fora. Não importa o custo. Vamos expor a verdade e fazer justiça. Enquanto o trio se preparava para a batalha que estava por vir, nenhum deles percebeu a pequena luz vermelha piscando discretamente sob a mesa de centro. Um sinal de que, talvez, nem todos os seus segredos estivessem tão bem guardados quanto pensavam. A sede da Mendes Corporação era um monumento de aço e vidro que se erguia imponente no coração financeiro de São Paulo. Naquela manhã, Rodrigo Almeida atravessou as portas giratórias com uma mistura de apreensão e determinação.
Era seu primeiro dia como CEO designado, uma posição que há apenas uma semana teria sido o auge de suas ambições. Agora, cada passo pelos corredores reluzentes parecia levá-lo mais fundo, em um labirinto de mentiras e corrupção. "Bom dia, Sr. Almeida", cumprimentou a recepcionista com um sorriso ensaiado. "O Sr. Mendes o aguarda na sala de reuniões principal." Rodrigo assentiu, ajustando discretamente o botão de sua camisa, onde um minúsculo microfone havia sido cuidadosamente escondido por Mariana na noite anterior. "Lembre-se", a voz de Mariana ecoou em seu ouvido através do dispositivo quase invisível. "Mantenha a calma e os olhos abertos. Cada detalhe pode ser importante." Respirando fundo, Rodrigo entrou na sala de reuniões. Augusto Mendes estava de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra o horizonte de arranha-céus. "Ah, Rodrigo!" Mendes se virou, abrindo os braços em um gesto de boas-vindas. "Bem-vindo ao seu novo reino." Rodrigo forçou um sorriso apertando a mão de Mendes. "Obrigado, Augusto. Estou ansioso para começar." "E começaremos com uma bomba." Mendes riu, guiando Rodrigo até a grande mesa de reuniões. "Temos uma aquisição importante em andamento. A construtora Silva em Filhos está à beira da falência e vamos comprá-la por uma pechincha." Rodrigo franziu o senho, reconhecendo o nome. A Silva em Filhos era uma empresa familiar respeitada, conhecida por seus projetos de habitação social. Mas eles não estavam envolvidos em projetos governamentais importantes? Rodrigo perguntou cautelosamente. Mendes deu de ombros, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. "Digamos que alguns contratempos surgiram em seus contratos. Nada que não possa acontecer no mundo dos negócios, não é?" O estômago de Rodrigo se revirou. Era claro que Mendes havia orquestrado a queda da construtora. "E o que faremos com a empresa após a aquisição?" Rodrigo perguntou, tentando manter a voz neutra. Venderemos os ativos, é claro. Aqueles terrenos valem uma fortuna no mercado imobiliário de luxo." Mendes respondeu casualmente. "Os projetos sociais, bem, infelizmente terão que ser reavaliados." Rodrigo sentiu uma onda de repulsa, mas manteve a compostura. "Entendo. Parece lucrativo. É por isso que você está aqui, meu rapaz." Mendes exclamou, dando um tapinha nas costas de Rodrigo. "Para aprender a ver as oportunidades onde outros veem apenas obstáculos morais." O resto do dia foi uma sucessão de reuniões e apresentações, cada uma revelando mais uma camada do império corrupto de Mendes. Contratos superfaturados, subornos disfarçados de doações, manipulação de licitações, o alcance da corrupção era estonteante. Quando finalmente chegou em casa, já tarde da noite, Rodrigo encontrou Helena e Mariana esperando ansiosamente. "Conseguimos muita coisa", Mariana disse, removendo o microfone da camisa de Rodrigo. "As gravações são incriminadoras. Mendes praticamente confessou vários crimes." Helena, no entanto, parecia preocupada. "Mas é suficiente? Mendes tem conexões poderosas. Juízes, políticos..." Rodrigo se jogou no sofá exausto. "Precisamos de mais. Algo grande o suficiente para derrubar não apenas Mendes, mas toda a rede de corrupção ao seu redor." Foi então que o telefone de Mariana tocou. Ela atendeu, sua expressão mudando de curiosidade para choque. "É para você", ela disse, estendendo o telefone para Rodrigo. Ele diz que é seu pai." O mundo pareceu parar por um instante. Com mãos trêmulas, Rodrigo pegou o telefone. "Alô?" ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. "Rodrigo." A voz do outro lado era rouca, envelhecida, mas inconfundível. "Meu filho, é bom ouvir sua voz depois de tanto tempo." Lágrimas brotaram nos olhos de Rodrigo. "Pai, é realmente você?" "Sim, filho. Sei que você deve ter muitas perguntas, mas não temos muito tempo. Estou em perigo e preciso da sua ajuda." Helena se aproximou, seus olhos arregalados de esperança e medo. Rodrigo colocou o telefone no viva-voz. "Onde você está?" Rodrigo perguntou urgentemente. "Não posso dizer por telefone, mas há algo que você precisa encontrar. Um cofre, escondido na antiga casa de veraneio de Mendes em Angra dos Reis. Lá dentro está a prova que pode derrubar não apenas Mendes, mas metade do governo." Rodrigo trocou olhares alarmados com Mariana e Helena.
Que tipo de prova? Documentos, gravações, evidências de décadas de corrupção e crimes. Foi por isso que Mendes me fez desaparecer. Eu descobri, tentei expor, mas... Bem, você sabe como terminou. Como podemos confiar que é realmente você? Rodrigo perguntou, a dúvida se misturando à esperança em sua voz. Houve uma pausa do outro lado da linha. No dia em que você fez 5 anos, te levei para pescar. Você caiu no lago e eu pulei para te salvar. Quando saímos da água, você não estava chorando. Sabe o que você disse? Papai, podemos fazer de novo? Foi o dia mais feliz da minha vida. Rodrigo soluçou, a memória inundando-o com emoção. Era verdade. Era realmente seu pai. Pai, volte para casa. Podemos protegê-lo. Rodrigo implorou. Ainda não é seguro, filho. Encontre as provas. Só então poderemos nos reunir. Lembre-se, Angra dos Reis, a casa de veraneio. O cofre está atrás do quadro no escritório. A senha é a data do seu nascimento. A ligação foi abruptamente cortada, deixando um silêncio atordoado na sala. Temos que ir a Angra, Rodrigo disse finalmente se levantando. Agora. Mariana, no entanto, parecia hesitante. Espere, Rodrigo, e se for uma armadilha? Mendes pode estar nos testando. Não, Helena interveio, lágrimas nos olhos. Era ele, tenho certeza. A história do lago, apenas nós 3 sabíamos disso. Rodrigo assentiu, sua determinação se solidificando. Vou para Angra amanhã. Direi a Mendes que preciso de um dia de folga para processar todas as novas responsabilidades. Eu vou com você, Mariana insistiu. Você vai precisar de apoio técnico se encontrarmos algum sistema de segurança. Helena abraçou o filho. Tenha cuidado, meu amor. Estamos tão perto. Enquanto faziam planos para a viagem a Angra dos Reis, nenhum deles notou a pequena luz vermelha piscando novamente sob a mesa de centro. Em algum lugar da cidade, em uma sala escura, Augusto Mendes ouvia cada palavra, um sorriso frio se formando em seus lábios. Então o velho Alberto finalmente decidiu se revelar. Mendes murmurou para si mesmo. Que comece o jogo final. Na manhã seguinte, enquanto Rodrigo e Mariana se preparavam para partir para Angra dos Reis, o destino de várias vidas pendia por um fio. O cofre na casa de veraneio guardava segredos que poderiam remodelar o cenário político e empresarial do país. Mas à medida que se aproximavam da verdade, o perigo crescia exponencialmente. Augusto Mendes, o mestre manipulador, já estava movendo suas peças no tabuleiro. A corrida contra o tempo havia começado e apenas um lado sairia vitorioso deste perigoso jogo de xadrez. Enquanto o carro deixava São Paulo em direção ao litoral, Rodrigo olhou para Mariana, uma mistura de determinação e apreensão em seus olhos. Não importa o que aconteça, ele disse, hoje descobriremos a verdade. E faremos justiça. Mariana assentiu solenemente, consciente de que estavam prestes a mergulhar de cabeça em águas extremamente perigosas. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Após este dia, nada seria como antes. A estrada sinuosa que levava a Angra dos Reis serpenteava entre a exuberante Mata Atlântica e o mar azul turquesa. Rodrigo, ao volante, mantinha os olhos fixos na estrada. Sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Ao seu lado, Mariana alternava entre verificar seu equipamento de hacking e observar o retrovisor, em busca de qualquer sinal de que estivessem sendo seguidos. Você acha que Mendes suspeitou de algo quando você pediu o dia de folga? Mariana perguntou, quebrando o silêncio tenso que pairava no carro. Rodrigo balançou a cabeça. Não creio. Ele pareceu até satisfeito. Disse que era bom eu recarregar as baterias antes de mergulhar de cabeça nos negócios. Isso me preocupa ainda mais, Mariana murmurou. Mendes não é conhecido por sua generosidade desinteressada. À medida que se aproximavam de Angra, a paisagem se transformava. Mansões luxuosas começaram a pontilhar a costa, cada uma mais opulenta que a anterior. Finalmente, Rodrigo desacelerou, entrando em uma estrada particular guardada por um imponente portão de ferro forjado. É aqui, ele disse, sua voz tensa. Mariana digitou rapidamente em seu tablet. O sistema de segurança é de última geração, mas nada que eu não possa contornar. Só preciso de alguns minutos.
Enquanto Mariana trabalhava, Rodrigo observava a propriedade através do portão. A casa de veraneio de Mendes era uma estrutura imponente de arquitetura moderna, toda em vidro e concreto, praticamente fundindo-se com o penhasco sobre o qual estava construída. Com um clique suave, o portão começou a se abrir. Pronto, Mariana anunciou. Também desativei as câmeras e os sensores de movimento. Temos cerca de 30 minutos antes que o sistema se reinicie automaticamente. Eles avançaram pela propriedade, o som das ondas quebrando nas rochas abaixo, ecoando ao fundo. A casa parecia deserta, as grandes janelas de vidro refletindo o céu e o mar. Ao entrarem, foram recebidos por um interior luxuoso e impessoal. Tudo era clean, minimalista e frio, um reflexo perfeito da personalidade de Augusto Mendes. O escritório, Rodrigo murmurou, lembrando-se das instruções de seu pai. Deve ser no andar de cima. Eles subiram a escada de mármore, seus passos ecoando na casa vazia. O escritório não foi difícil de encontrar. Era a sala mais imponente do andar superior, com uma vista panorâmica da Bahia. O quadro, Mariana apontou para uma enorme pintura abstrata que dominava uma das paredes. Juntos, eles removeram cuidadosamente a obra de arte, revelando um cofre embutido na parede. Rodrigo hesitou por um momento, antes de digitar a senha, a data de seu nascimento. Com um suave bip, o cofre se abriu. Dentro, encontraram uma pasta grossa e um pendrive. Meu Deus! Rodrigo ofegou ao abrir a pasta. Isso é inacreditável. Os documentos detalhavam anos de corrupção, subornos e esquemas fraudulentos que iam muito além do que eles haviam imaginado. Havia nomes de políticos de alto escalão, juízes, empresários influentes, todos implicados em uma teia de crimes que se estendia por décadas. Mariana, que estava examinando o pendrive em seu laptop, soltou uma exclamação de surpresa. Rodrigo, aqui tem gravações, áudio e vídeo, Mendes em reuniões secretas, negociando propinas, ameaçando pessoas. Isso é dinamite pura. Rodrigo sentiu uma mistura de triunfo e horror. Com isso, podemos não só derrubar Mendes, mas expor toda a rede de corrupção. É o fim dele. Foi nesse momento que ouviram o som de um helicóptero se aproximando. Mariana correu até a janela, seu rosto empalidecendo. É Mendes! Ele está chegando de helicóptero! O pânico ameaçou tomar conta de Rodrigo, mas ele forçou-se a manter a calma. Rápido, pegue tudo! Temos que sair daqui agora! Eles enfiaram os documentos e o pendrive em uma bolsa e correram escada abaixo. O som do helicóptero ficava cada vez mais alto. Pela praia! Rodrigo gritou, lembrando-se de uma pequena trilha que levava as rochas abaixo da casa. Eles mal haviam chegado à areia quando viram o helicóptero pousando no heliporto da mansão. A figura imponente de Augusto Mendes emergiu, seguida por dois homens de aparência ameaçadora. Corra! Rodrigo gritou, puxando Mariana pela mão. Eles correram pela praia, o coração batendo furiosamente. Atrás deles podiam ouvir gritos e o som de pessoas os perseguindo. Ali! Mariana apontou para um pequeno barco de pesca ancorado algumas centenas de metros adiante. Sem hesitar, eles entraram na água, nadando desesperadamente em direção ao barco. As vozes de seus perseguidores ficavam cada vez mais próximas. Ofegantes e encharcados, eles conseguiram subir a bordo. Rodrigo, agradecendo silenciosamente por todas as vezes que seu pai o levara para pescar quando criança, ligou o motor com mãos trêmulas. O barco arrancou justo no momento em que os homens de Mendes chegavam à beira d'água. Tiros ecoaram, as balas unindo perigosamente perto. Abaixe-se! Rodrigo gritou, manobrando o barco para longe da costa o mais rápido possível. Mariana, agachada no fundo do barco, agarrava a bolsa com as provas contra seu peito. Para onde vamos? Ela gritou por sobre o barulho do motor e das ondas. Rodrigo olhou para o horizonte, sua mente trabalhando furiosamente. Voltar para São Paulo estava fora de questão. Mendes certamente os interceptaria. Eles precisavam de um lugar seguro, um refúgio onde pudessem organizar as provas e planejar seu próximo passo. Foi então que uma memória distante surgiu em sua mente. Uma pequena ilha não muito longe dali, onde seu pai costumava levá-lo para acampar. Eu sei para onde ir, ele gritou de volta. Confie em mim.
Enquanto o barco cortava as águas, afastando-se cada vez mais da mansão de Mendes, Rodrigo sabia que haviam cruzado um ponto sem retorno. As provas em seu poder tinham o potencial de mudar o destino do país, mas também os colocavam em perigo mortal. Olhando para Mariana, viu em seus olhos a mesma mistura de medo e determinação que sentia. Eles estavam juntos nisso agora, unidos por um propósito maior que suas próprias vidas. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Em algum lugar à frente, a pequena ilha os aguardava, um refúgio temporário em meio à tempestade que haviam desencadeado. Rodrigo sabia que as próximas horas seriam cruciais. Eles precisavam entrar em contato com Helena, encontrar uma forma segura de divulgar as provas e, acima de tudo, sobreviver à fúria de Augusto Mendes. Enquanto isso, na mansão à beira-mar, Augusto Mendes observava o barco desaparecer no horizonte, sua expressão uma máscara de fúria controlada. Encontrem-nos, ele ordenou friamente aos seus homens. Não me importa como, não me importa o custo. Tragam-me Rodrigo Almeida e aquela mulher, vivos ou mortos. O sol finalmente mergulhou no oceano, lançando sombras longas sobre as águas. A noite caía sobre Angra dos Reis, trazendo consigo a promessa de perigos desconhecidos e revelações que poderiam abalar os alicerces do poder no Brasil. No pequeno barco de pesca, Rodrigo e Mariana seguiam em frente, carregando consigo não apenas documentos e gravações, mas o peso de um destino que iam muito além de suas próprias vidas. A verdade, tão duramente conquistada, agora precisava sobreviver à noite para ver a luz de um novo dia. A pequena ilha emergiu da escuridão como um vulto negro contra o céu estrelado. Rodrigo manobrou o barco habilmente entre as rochas, guiando-o para uma enseada escondida que conhecia desde a infância. O motor silenciou, deixando apenas o suave som das ondas quebrando na praia. Chegamos, ele sussurrou para Mariana, que estava encolhida no fundo do barco, ainda agarrada à bolsa com as provas. Eles desembarcaram cautelosamente, seus pés afundando na areia úmida. A ilha era pequena, não mais que alguns quilômetros quadrados, coberta por uma densa vegetação tropical. Há uma cabana mais adiante, Rodrigo explicou, ajudando Mariana a subir um caminho íngreme. Meu pai e eu costumávamos vir aqui, antes de tudo acontecer. A cabana era rústica, mas surpreendentemente bem conservada. Rodrigo encontrou uma velha lanterna a gás e a acendeu, iluminando o interior simples. Uma mesa de madeira, algumas cadeiras e beliches empoeirados no canto. Não é exatamente 5 estrelas, Mariana comentou com um sorriso cansado, mas é perfeito para o que precisamos. Eles espalharam os documentos sobre a mesa, o laptop de Mariana no centro. As horas seguintes foram passadas mergulhadas em um mar de informações chocantes. Cada arquivo, cada gravação, revelava mais uma camada da teia de corrupção tecida por Augusto Mendes. Isso vai além de simples propinas e contratos fraudulentos, Rodrigo murmurou, passando a mão pelos cabelos em frustração. A manipulação de mercado, lavagem de dinheiro internacional, até mesmo, meu Deus, influência em resultados eleitorais. Mariana, que estava analisando as gravações de áudio, removeu os fones de ouvido com uma expressão de choque. Rodrigo, você precisa ouvir isso. Ela reproduziu uma gravação. A voz de Mendes era inconfundível. Alberto Almeida se tornou um problema. Ele sabe demais. Cuide disso, mas faça parecer um acidente. E o garoto, o filho dele, traga-o para mim. Ele pode ser útil no futuro. Rodrigo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele planejou tudo. A queda do meu pai, minha adoção, tudo fazia parte de um plano maior. Mariana colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Rodrigo, isso muda tudo. Não é apenas sobre derrubar Mendes agora. É sobre expor décadas de manipulação e corrupção no mais alto nível. Um silêncio pesado caiu sobre a cabana, quebrado apenas pelo som distante das ondas. A magnitude do que haviam descoberto era esmagadora. Precisamos entrar em contato com minha mãe, Rodrigo finalmente disse. Ela precisa saber que estamos bem. E sobre meu pai. Mariana assentiu pegando seu telefone satelital, uma precaução que ela insistira em trazer.
Vou tentar estabelecer uma conexão segura. Enquanto Mariana trabalhava, Rodrigo saiu da cabana precisando de um momento para processar tudo. A brisa marinha acariciou seu rosto, trazendo consigo memórias de tempos mais simples, quando esta ilha era um refúgio de alegria, não de segredos e perigo. De repente, um movimento na vegetação chamou sua atenção. Rodrigo congelou, seu coração disparando. Seriam os homens de Mendes? Teriam sido encontrados tão rapidamente? Quem está aí? Ele chamou, sua voz trêmula. Uma figura emergiu das sombras, e Rodrigo sentiu suas pernas fraquejarem. Ali, diante dele, estava um homem que ele não via há mais de 3 décadas, mas que reconheceria em qualquer lugar. Pai, Rodrigo sussurrou incrédulo. Alberto Almeida, agora com cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, deu um passo à frente. Seus olhos, tão parecidos com os de Rodrigo, brilhavam com lágrimas contidas. Meu filho, ele disse, sua voz rouca de emoção. Você conseguiu, você encontrou a verdade. Pai e filho se abraçaram. Décadas de separação e dor desaparecendo naquele momento de reconexão. Dentro da cabana, Mariana observava a cena pela janela, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela havia acabado de estabelecer contato com Helena, transmitindo as notícias de sua fuga e descobertas. Agora testemunhava uma reunião que parecia quase milagrosa. Quando Rodrigo e Alberto entraram na cabana, o ar estava carregado de emoção e expectativa. Como você sabia que estaríamos aqui? Rodrigo perguntou, ainda segurando o braço de seu pai, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. Alberto sorriu tristemente. Eu nunca estive muito longe, filho. Observando e esperando o momento certo. Quando soube que você havia ido à casa de Mendes em Angra, eu sabia que você viria para cá. Era o nosso lugar, afinal. Mariana pigarreou suavemente. Senhor Almeida, é uma honra conhecê-lo. Sou Mariana, assistente... Bem, acho que agora sou mais uma parceira de Rodrigo nesta jornada. Alberto assentiu respeitosamente. O prazer é meu, Mariana. E obrigado por estar ao lado do meu filho. Ele precisará de aliados confiáveis para o que está por vir. Os 3 se sentaram ao redor da mesa, as provas espalhadas entre eles como um mapa para a verdade há tanto tempo escondida. Pai, Rodrigo começou, sua voz trêmula. Por que você não voltou antes? Por que deixar que acreditássemos? Alberto suspirou profundamente. Não foi por escolha, filho. Mendes, ele tem um alcance que vai além do que vocês imaginam. Políticos, juízes, até mesmo agências internacionais. Voltar antes de termos provas concretas seria uma sentença de morte não apenas para mim, mas para você e sua mãe também. Mariana, que estivera examinando um dos documentos, interrompeu. Desculpem, mas acho que encontrei algo. Parece haver um padrão nas transações financeiras. Elas todas convergem para uma conta nas Ilhas Cayman, mas o interessante é o que acontece depois. Ela girou o laptop, mostrando um diagrama complexo. O dinheiro é lavado através de uma série de empresas de fachada, mas o destino final é uma fundação de caridade. Rodrigo e Alberto se inclinaram para ver melhor. A Fundação Futuro Brilhante, Alberto leu, seu rosto se contorcendo em uma careta de desgosto. Clássico Mendes. Usar uma causa nobre para esconder seus crimes. Rodrigo sentiu uma onda de náusea. Eu fiz doações para essa fundação. Mendes sempre a promovia como seu grande projeto filantrópico. E é por isso que precisamos ser extremamente cuidadosos com o que fazemos a seguir, Alberto advertiu. Expor isso não apenas derrubará Mendes, mas poderá abalar a confiança em instituições de caridade legítimas. Um silêncio pensativo caiu sobre o grupo. A magnitude do que enfrentavam era esmagadora. Não era apenas sobre justiça pessoal agora. Era sobre desmantelar um sistema corrupto que afetava todo o país. Qual é o próximo passo? Mariana finalmente perguntou, olhando de Rodrigo para Alberto. Alberto se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, o céu começava a clarear, os primeiros raios de sol pintando o horizonte de tons dourados. Precisamos de aliados, ele disse, sua voz firme. Pessoas em posições de poder que ainda não foram corrompidas por Mendes. Jornalistas corajosos, promotores íntegros,
Não podemos fazer isso sozinhos. Rodrigo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. E precisamos proteger essas informações. Mendes virá com tudo para nos silenciar. Mariana, que estivera digitando furiosamente em seu laptop, olhou para eles com um brilho de determinação nos olhos. Já estou trabalhando nisso. Estou criando cópias criptografadas e as enviando para servidores seguros em diferentes países. Mesmo que nos peguem, a verdade sobreviverá. Alberto sorriu, um lampejo de orgulho em seus olhos. Vocês dois, vocês são a esperança que eu nunca deixei de ter. Juntos podemos finalmente trazer Mendes à justiça. Enquanto o novo dia nascia, iluminando a pequena ilha com sua luz promissora, os 3 conspiradores se preparavam para a batalha de suas vidas. Em São Paulo, Augusto Mendes mobilizava todos os seus recursos para encontrá-los, inconsciente de que seu império de mentiras estava prestes a ruir. O sol já estava alto no céu quando Rodrigo, Alberto e Mariana finalmente emergiram da cabana. O ar salgado da ilha carregava uma mistura de esperança e apreensão. Eles haviam passado as últimas horas traçando um plano meticuloso, conscientes de que cada movimento dali em diante poderia ser a diferença entre o sucesso e o desastre total. Precisamos voltar a São Paulo, Rodrigo disse, olhando para o horizonte. É lá que está o centro de tudo isso. Alberto assentiu gravemente. Sim, mas não podemos simplesmente aparecer. Mendes terá olhos em todos os lugares. Mariana, que estivera trabalhando em seu laptop, levantou os olhos. Tenho uma ideia, mas é arriscada. Ela explicou seu plano. Usar os contatos que havia cultivado ao longo dos anos como assistente de Rodrigo para criar uma rede de apoio secreto. Jornalistas independentes, advogados íntegros, até mesmo alguns políticos que ainda não haviam sido corrompidos por Mendes. Se conseguirmos espalhar partes das evidências para pessoas-chave, ela continuou, criaremos uma rede de proteção. Mesmo que Mendes nos pegue, a verdade já estará em muitas mãos para ser suprimida. Rodrigo e Alberto trocaram olhares, impressionados com a astúcia de Mariana. É brilhante, Alberto elogiou, mas também extremamente perigoso. Cada pessoa que envolvemos se torna um alvo potencial. Rodrigo pegou seu telefone olhando para a foto de sua mãe na tela. Precisamos trazer Helena para isso também. Ela merece saber a verdade e pode nos ajudar. Com o plano traçado, eles se prepararam para deixar a ilha. O pequeno barco de pesca que haviam usado para escapar não seria suficiente para a viagem de volta. Felizmente, Alberto revelou que tinha um contato confiável em uma cidade costeira próxima, que poderia ajudá-los a retornar a São Paulo discretamente. Enquanto isso, em São Paulo, o império de Augusto Mendes estava em polvorosa. O poderoso empresário havia convocado uma reunião de emergência com seus mais próximos aliados. Como deixaram isso acontecer? Mendes vociferava, sua habitual compostura completamente perdida. Anos de planejamento, décadas construindo este império, e vocês deixam um moleque e sua secretariazinha escaparem com evidências que podem nos destruir? A sala estava em silêncio, ninguém ousando enfrentar a fúria de Mendes. E tem mais, ele continuou, sua voz agora perigosamente baixa. Meus contatos na Polícia Federal me informaram que há movimentações incomuns. Alguém está fazendo perguntas, vasculhando arquivos antigos. Precisamos agir rápido. Um dos presentes, um juiz do Supremo Tribunal, pigarreou nervosamente. Augusto, talvez seja a hora de considerarmos contingências. Se as coisas vierem à tona, Mendes o interrompeu com um olhar cortante. Nada virá à tona. Entenderam? Usem todos os recursos que temos. Polícia, mídia, política. Quero Rodrigo Almeida e todos associados a ele neutralizados. E se Alberto Almeida ainda estiver vivo, bem, é hora de corrigir esse erro de 2 décadas atrás. Enquanto Mendes orquestrava sua caçada, Rodrigo, Alberto e Mariana estavam de volta ao continente, navegando pelas ruas movimentadas de São Paulo em um carro alugado com documentos falsos. Nossa primeira parada é o apartamento seguro, Alberto instruiu. Lá podemos nos reagrupar e começar a distribuir as informações. O apartamento em questão era um local modesto em um bairro de classe média,
longe dos holofotes e do luxo ao qual Rodrigo estava acostumado. Ao entrarem, foram recebidos por uma visão que fez o coração de Rodrigo saltar. Helena de pé no meio da sala, lágrimas nos olhos. "Mãe!" Rodrigo exclamou, correndo para abraçá-la. Mas foi a reação de Helena ao ver Alberto que verdadeiramente emocionou a todos. Por um momento, ela ficou paralisada como se estivesse vendo um fantasma. Então, com um soluço, ela se jogou nos braços do marido que pensara ter perdido há tanto tempo. "Você está vivo", ela sussurrava entre lágrimas. "Todos esses anos, você estava vivo." O reencontro foi breve, mas intenso. Não havia tempo para longas explicações ou reconciliações emocionais. A ameaça de Mendes pairava sobre eles como uma nuvem escura. Rapidamente eles colocaram Helena a par do plano. Sua experiência como advogada e os contatos que mantivera ao longo dos anos provaram ser inestimáveis. "Conheço uma jornalista", Helena disse, sua voz ganhando força à medida que entrava em ação. "Luísa Mendonça. Ela tem uma reputação impecável e não tem medo de enfrentar os poderosos. Podemos confiar nela para divulgar parte das informações." Mariana, que estivera monitorando as notícias e as redes sociais em seu laptop, soltou uma exclamação de surpresa. "Pessoal, acho que Mendes já está fazendo seus movimentos. Olhem isso." Ela virou a tela para que todos pudessem ver. Era uma manchete de um dos principais jornais do país. "Empresário Rodrigo Almeida, investigado por fraude e evasão de divisas. Ele está tentando nos desacreditar antes mesmo que possamos agir", Rodrigo murmurou, sentindo uma mistura de raiva e medo. Alberto colocou uma mão reconfortante no ombro do filho. Era de se esperar. Mendes sempre foi mestre em manipular a opinião pública. Mas desta vez, temos algo que ele não tem: a verdade. Os próximos dias foram uma corrida contra o tempo. Enquanto Mendes mobilizava seus aliados na mídia, política e justiça para desacreditar Rodrigo e sua família, o grupo trabalhava incansavelmente para distribuir as evidências. Luísa Mendonça, a jornalista indicada por Helena, provou ser uma aliada crucial. Após uma reunião tensa e cheia de desconfiança inicial, ela ficou chocada com as evidências apresentadas. "Isso é maior do que qualquer coisa que já vi", Luísa disse, folheando os documentos com mãos trêmulas. "Vai abalar as estruturas do país. Por isso, precisamos agir com cautela", Alberto advertiu. "Libere as informações aos poucos, construa a narrativa. Se jogarmos tudo de uma vez, Mendes usará o choque para nos desacreditar como sensacionalistas." Enquanto isso, Mariana trabalhava incansavelmente, criando uma rede digital de segurança. Cópias das evidências eram enviadas para servidores seguros em diferentes países, protegidas por criptografia de ponta. Rodrigo, por sua vez, enfrentava sua própria batalha interna. Ver seu nome manchado na mídia, ser retratado como um criminoso, testava sua resolução. Mas a cada momento de dúvida, ele se lembrava das revelações na ilha, da reunião com seu pai, do amor e apoio de sua mãe. Isso o fortalecia, lembrando-o do que estava realmente em jogo. À medida que os dias passavam, a tensão aumentava. Pequenos vazamentos de informação começavam a aparecer na mídia, criando um burburinho de especulação. Mendes, sentindo a ameaça crescer, intensificava seus esforços para encontrar e silenciar Rodrigo e sua família. Foi numa noite particularmente tensa que Rodrigo recebeu uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas algo o compeliu a atender. "Rodrigo Almeida?" Uma voz grave e familiar soou do outro lado da linha. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Sim, quem é?" "Aqui é Roberto Garcês, da Polícia Federal." A voz respondeu. "Precisamos conversar. Tenho informações que podem ser cruciais para o seu caso e para a queda de Augusto Mendes." O coração de Rodrigo acelerou. Seria uma armadilha ou um aliado inesperado surgindo das sombras? Ele olhou para sua família e Mariana, todos observando-o com expressões de preocupação e curiosidade. "Onde podemos nos encontrar?" Rodrigo perguntou, sabendo que sua resposta poderia mudar o rumo de tudo. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, os jogadores neste perigoso jogo de xadrez
se movimentavam para o que prometia ser um confronto decisivo. Mendes, em seu escritório no alto de um arranha-céu, planejava seu próximo movimento, inconsciente de que as bases de seu império já começavam a ruir. A verdade, por tanto tempo suprimida, estava prestes a explodir em uma tempestade que ameaçava varrer tudo em seu caminho. E no olho deste furacão estava Rodrigo Almeida, um homem determinado a corrigir os erros do passado e construir um futuro baseado na justiça, não importando o custo pessoal. A noite estava excepcionalmente fria para São Paulo quando Rodrigo chegou ao local combinado para o encontro com Roberto Garcês. O parque do Ibirapuera, normalmente cheio de vida durante o dia, estava quase deserto àquela hora tardia. Apenas algumas luzes iluminavam os caminhos sinuosos, criando sombras inquietantes entre as árvores. Rodrigo caminhava cautelosamente, todos os seus sentidos em alerta. A decisão de vir sozinho havia sido controversa. Alberto e Helena tinham protestado veementemente, argumentando que poderia ser uma armadilha. Mas Rodrigo sabia que, se Garcês realmente fosse um aliado, a presença de outros poderia assustá-lo. Senhor Almeida, uma voz grave soou atrás dele, fazendo-o girar rapidamente. Roberto Garcês era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, que pareciam carregar o peso de muitos segredos. Seu rosto cansado mostrava as marcas de alguém que havia visto demais em sua carreira na Polícia Federal. Detetive Garcês, Rodrigo respondeu, estendendo a mão hesitantemente. Garcês apertou sua mão firmemente. Obrigado por vir. Sei que deve ter sido difícil confiar em mim, especialmente considerando as circunstâncias. Eles começaram a caminhar lado a lado, mantendo as vozes baixas. Por que decidiu me contatar? Rodrigo perguntou, indo direto ao ponto. Garcês suspirou profundamente. Há anos venho investigando Augusto Mendes. Sempre soube que havia algo podre em seu império, mas ele sempre estava um passo à frente, cobrindo seus rastros, silenciando testemunhas. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Rodrigo. Até agora. O detetive, então, abriu uma pasta que carregava, revelando uma série de documentos e fotografias. Isto é apenas a ponta do iceberg, Sr. Almeida. Tenho provas de ligações entre Mendes e vários esquemas de corrupção, inclusive alguns que vão além das fronteiras do Brasil. Rodrigo examinou os documentos, sentindo uma mistura de triunfo e horror. As evidências de Garcês, combinadas com o que eles já possuíam, formavam um caso praticamente irrefutável contra Mendes. Por que está me mostrando isso agora? Rodrigo questionou, ainda cauteloso. Porque você mexeu no vespeiro, Sr. Almeida. Garcês respondeu, um leve sorriso em seus lábios. Suas ações nos últimos dias criaram rachaduras no muro de silêncio que protegia Mendes. É nossa chance de derrubar não apenas um homem, mas todo um sistema corrupto. Enquanto discutiam os próximos passos, nenhum dos dois notou a figura escondida nas sombras próximas, observando e ouvindo cada palavra. De volta ao apartamento seguro, a tensão era palpável. Helena andava de um lado para outro, lançando olhares ansiosos para a porta a cada poucos segundos. Ele deveria ter voltado há 1 hora, ela murmurou, a preocupação evidente em sua voz. Alberto, sentado à mesa com Mariana, ambos trabalhando em laptops, tentou acalmá-la. Rodrigo sabe se cuidar, Helena. Temos que confiar nele. Mariana, que estivera monitorando as redes sociais e canais de notícias, soltou uma exclamação surpresa. Pessoal, vocês precisam ver isso. Todos se reuniram ao redor de seu laptop. Na tela, uma transmissão ao vivo mostrava Augusto Mendes, em uma coletiva de imprensa improvisada. As acusações contra mim e minha empresa são completamente infundadas, Mendes declarava, sua voz carregada de indignação convincente. Isso não passa de uma tentativa desesperada de Rodrigo Almeida, um homem que eu criei como um filho, de desviar a atenção de suas próprias atividades criminosas. Alberto cerrou os punhos, a raiva evidente em seu rosto. Ele está jogando sujo, tentando virar a opinião pública contra Rodrigo. Mas antes que pudessem discutir mais, a porta se abriu. Rodrigo entrou, parecendo exausto, mas com um brilho de determinação em seus olhos. Temos um novo aliado, ele anunciou, colocando a pasta de Garcês sobre a mesa.
As próximas horas foram passadas examinando as novas evidências e integrando-as ao que já possuíam. O quebra-cabeça da corrupção de Mendes estava finalmente tomando forma completa. Isso muda tudo, Mariana disse, digitando furiosamente em seu laptop. Com essas informações, podemos não só expor Mendes, mas também revelar toda a rede de corrupção que ele construiu. Helena, que estivera examinando alguns dos documentos legais, franziu o senho. Mas ainda precisamos ser cuidadosos. Mendes tem aliados poderosos no judiciário. Precisamos garantir que essas provas cheguem às mãos certas. Foi nesse momento que o telefone de Rodrigo tocou. Era Luísa Mendonça, a jornalista. Rodrigo, sua voz soava urgente. Consegui marcar uma entrevista exclusiva com você para amanhã à noite. Será transmitida ao vivo, em horário nobre. É nossa chance de contar sua versão da história para todo o país. O grupo trocou olhares. Era uma oportunidade incrível, mas também incrivelmente arriscada. Faremos isso, Rodrigo decidiu após um momento de reflexão. Mas precisamos estar preparados para tudo. Mendes certamente tentará nos impedir. Os preparativos para a entrevista consumiram o dia seguinte. Cada detalhe foi meticulosamente planejado. Cada prova cuidadosamente selecionada. Garcês providenciou segurança extra, mobilizando agentes de confiança da Polícia Federal para proteger Rodrigo e sua família. À medida que a hora da entrevista se aproximava, a tensão era palpável. Rodrigo se preparava nos bastidores do estúdio de TV, ajustando seu terno e revisando mentalmente os pontos-chave que precisava abordar. Lembre-se, Alberto disse, colocando uma mão no ombro do filho. Não importa o que aconteça lá dentro, estamos todos com você. A verdade está do nosso lado. Helena abraçou Rodrigo firmemente. Estou tão orgulhosa de você, meu filho. Você está fazendo o que é certo, não importa o custo. Mariana, que estava coordenando a segurança digital da transmissão, se aproximou com um sorriso tenso. Tudo pronto do meu lado. Vamos mostrar ao Brasil quem Augusto Mendes realmente é. Enquanto Rodrigo se dirigia para o set, uma figura familiar apareceu nos bastidores, causando alvoroço entre a equipe de segurança. Augusto Mendes, impecavelmente vestido e com seu sorriso característico, se aproximou de Rodrigo. Meu rapaz, ele disse, sua voz uma mistura de falsa preocupação e ameaça velada. Ainda há tempo de reconsiderar. Pense bem no que está prestes a fazer. Rodrigo encarou o homem que por tanto tempo considerou um mentor, agora vendo claramente a máscara de manipulação e crueldade por trás do charme. Acabou, Mendes. Rodrigo respondeu firmemente. A verdade virá à tona, não importa o que você faça. O sorriso de Mendes vacilou por um instante, uma faísca de raiva passando por seus olhos. Você não faz ideia do jogo que está jogando, garoto. Mas tudo bem, que assim seja. Enquanto Mendes se afastava, Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era uma rendição, mas uma declaração de guerra. As luzes do estúdio se acenderam e Luísa Mendonça fez as apresentações iniciais. Milhões de brasileiros assistiam, ansiosos para ouvir o que Rodrigo Almeida tinha a dizer. Boa noite, Brasil, Rodrigo começou, sua voz firme apesar do nervosismo. Estou aqui hoje para contar uma história. Uma história de corrupção, manipulação e traição que se estende por décadas e afeta cada cidadão deste país. Enquanto Rodrigo falava, revelando as evidências uma por uma, o estúdio ficou em silêncio absoluto. Nos bastidores, Alberto, Helena e Mariana observavam com um misto de orgulho e apreensão. Do lado de fora do estúdio, Augusto Mendes entrava em seu carro. Seu rosto uma máscara de fúria controlada. Ele pegou seu telefone, discando um número. Execute o plano B, ele ordenou secamente. Agora. À medida que a entrevista avançava, ninguém no estúdio percebia que eventos dramáticos estavam prestes a se desenrolar. Eventos que mudariam o rumo não apenas desta história, mas de todo o país. A verdade estava finalmente vindo à tona. Mas a que custo? E Mendes, acuado e perigoso, ainda tinha um último as na manga, um movimento desesperado que poderia mudar tudo. As luzes do estúdio brilhavam intensamente enquanto Rodrigo Almeida continuava sua narrativa explosiva. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhava força a cada revelação.
Documentos, gravações e testemunhos eram apresentados em uma sequência devastadora, expondo décadas de corrupção e manipulação orquestradas por Augusto Mendes. Luísa Mendonça, a jornalista, mantinha uma expressão de choque controlado, fazendo perguntas incisivas que permitiam a Rodrigo aprofundar cada acusação. O Brasil inteiro estava grudado em suas telas, assistindo a história se desenrolar. Nos bastidores, Alberto, Helena e Mariana observavam com uma mistura de orgulho e apreensão. Cada novo detalhe revelado era como uma bomba sendo detonada no coração do império de Mendes. "Ele está se saindo bem", murmurou Alberto, seus olhos nunca deixando a tela que mostrava seu filho. Helena apertou sua mão, lágrimas brilhando em seus olhos. "Nosso menino enfrentando o monstro que destruiu nossa família." Mariana, por outro lado, estava focada em seu laptop, monitorando as reações nas redes sociais e garantindo que a transmissão continuasse sem interferências. "As hashtags estão explodindo", ela relatou. "A opinião pública está virando rapidamente contra Mendes." Enquanto isso, em uma sala escura em algum lugar da cidade, Augusto Mendes assistia à transmissão, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Ao seu redor, uma equipe de advogados e assessores trabalhava freneticamente, tentando formular respostas e contra-ataques. "Precisamos tirar isso do ar", um dos advogados sugeriu, o pânico evidente em sua voz. Mendes o silenciou com um olhar cortante. "Não, deixe-o falar. Deixe-o pensar que venceu." Um sorriso frio se formou em seus lábios. "O plano B está em andamento. Em breve, Rodrigo Almeida desejará nunca ter aberto a boca." De volta ao estúdio, Rodrigo chegava ao ponto crucial de sua exposição. "E agora, Brasil, chegamos à parte mais chocante desta história", ele disse, sua voz carregada de emoção contida. "A verdade sobre o desaparecimento de meu pai, Alberto Almeida." Um murmúrio percorreu o estúdio. Luísa Mendonça se inclinou para a frente, sua curiosidade jornalística palpável. "Meu pai não desapareceu", Rodrigo continuou. "Ele foi forçado a se esconder para proteger nossa família das ameaças de Augusto Mendes. E hoje, após mais de 2 décadas, ele está aqui para contar sua história." Com essas palavras, Alberto Almeida entrou no set, causando uma comoção no estúdio. Câmeras giraram para capturar sua entrada, enquanto Luísa lutava para manter a compostura diante desta reviravolta inesperada. Pai e filho se abraçaram brevemente, antes de Alberto tomar seu lugar ao lado de Rodrigo. O contraste entre eles era marcante. Rodrigo, o jovem empresário determinado, e Alberto, o homem que carregava as marcas visíveis de anos vividos nas sombras. "Senhor Almeida", Luísa começou, sua voz tremendo ligeiramente. "O senhor estava vivo todo esse tempo. Por que se esconder? Por que agora?" Alberto respirou fundo antes de responder. "Eu descobri a verdade sobre os negócios de Mendes há muito tempo. Quando ameacei expô-lo, ele não hesitou em ameaçar minha família. Desaparecer foi a única forma de protegê-los." Enquanto Alberto detalhava os anos de exílio forçado e as evidências que havia coletado, a narrativa tomava um rumo ainda mais dramático. Documentos sigilosos, conversas gravadas e uma teia complexa de corrupção que se estendia por diversas esferas do poder eram expostos sem piedade. No entanto, à medida que a entrevista se aproximava de seu clímax, eventos inesperados começaram a se desenrolar. Primeiro, as luzes do estúdio piscaram ameaçadoramente. Mariana, nos bastidores, soltou uma exclamação de surpresa. "Estamos sob ataque cibernético!" ela gritou. "Alguém está tentando derrubar a transmissão." Quase simultaneamente, sons de comoção podiam ser ouvidos do lado de fora do estúdio. Helena correu até a janela, seu rosto empalidecendo com o que viu. Há homens armados tentando entrar no prédio. A tensão no estúdio era palpável. Rodrigo e Alberto trocaram olhares de preocupação, mas continuaram com suas revelações, determinados a não serem silenciados. Luísa Mendonça, percebendo a gravidade da situação, tomou uma decisão corajosa. "Senhoras e senhores", ela disse, olhando diretamente para a câmera, "parece que há uma tentativa de interromper nossa transmissão, mas continuaremos no ar enquanto for possível. O povo brasileiro merece saber a verdade." Nos bastidores era o caos. Mariana lutava furiosamente contra o ataque cibernético,
seus dedos voando sobre o teclado. Helena e a equipe de segurança barricavam as entradas, enquanto o som de sirenes começava a ser ouvido ao longe. De repente, as portas do estúdio se abriram violentamente. Para o choque de todos, Augusto Mendes entrou seguido por um grupo de homens de terno, alguns claramente armados. "Chega dessa farsa!" Mendes bradou, sua voz ecoando pelo estúdio. Rodrigo se levantou, colocando-se protetoramente na frente de seu pai. "Acabou, Mendes. A verdade já está lá fora, você não pode mais nos silenciar." Mendes riu, um som frio e sem humor. "Meu caro Rodrigo, você realmente acha que algumas acusações na TV são suficientes para me derrubar? Eu construí um império. Tenho juízes, políticos e policiais no meu bolso. Você não passa de um garoto ingênuo brincando de herói." Foi nesse momento que uma nova voz se juntou à confusão. "Eu não teria tanta certeza, Mendes." Todos se viraram para ver o detetive Roberto Garcês entrando no estúdio, acompanhado por uma equipe de agentes federais. "Augusto Mendes", Garcês anunciou formalmente. "Você está sob prisão por corrupção, fraude, extorsão e obstrução da justiça." O rosto de Mendes se contorceu em uma máscara de fúria e descrença. "Isso é um absurdo. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando." Enquanto Garcês e sua equipe avançavam para efetuar a prisão, Mendes fez um movimento desesperado. Em um piscar de olhos, ele sacou uma arma, apontando-a diretamente para Rodrigo. "Se eu cair", ele rosnou, "você cai comigo." O estúdio congelou. As câmeras, ainda rolando, capturavam cada segundo do drama que se desenrolava. Alberto, movido por um instinto paternal, se colocou na frente de Rodrigo. "Chega, Augusto. Acabou. Não piore as coisas para si mesmo." Por um momento tenso, que pareceu se estender por uma eternidade, Mendes hesitou. Seus olhos, antes cheios de confiança e arrogância, agora revelavam o desespero de um homem encurralado. Finalmente, com um suspiro de derrota, Mendes baixou a arma. Os agentes federais imediatamente o cercaram, desarmando-o e colocando-o sob custódia. Enquanto Mendes era levado, ele lançou um último olhar para Rodrigo. Um olhar carregado de ódio, mas também de uma estranha mistura de respeito e arrependimento. Com Mendes fora de cena, a realidade do que acabara de acontecer começou a se assentar. Rodrigo abraçou seu pai, lágrimas de alívio e emoção correndo livremente. Helena correu para se juntar a eles, o abraço familiar que haviam sonhado por tantos anos, finalmente se tornando realidade. Luísa Mendonça, recuperando sua compostura profissional, se virou para a câmera. "Brasil, vocês acabaram de testemunhar história sendo feita. O império de corrupção de Augusto Mendes caiu, graças à coragem de Rodrigo Almeida e sua família." Enquanto a transmissão continuava, detalhando os eventos chocantes que haviam acabado de ocorrer, Rodrigo se permitiu um momento de reflexão. A batalha havia sido vencida, mas ele sabia que a guerra contra a corrupção estava longe de terminar. Olhando para seus pais, para Mariana e para os aliados que haviam surgido ao longo do caminho, Rodrigo sentiu uma onda de determinação. Eles haviam derrubado Mendes, mas ainda havia muito trabalho a ser feito para limpar o sistema que ele havia corrompido. A noite, que começara com revelações bombásticas, terminava com uma promessa silenciosa. A luta por justiça e integridade continuaria, não importa o custo. Enquanto as sirenes ecoavam do lado de fora e as redes sociais explodiam com a notícia da queda de Mendes, uma nova era se anunciava. Uma era de esperança, mas também de desafios à medida que os segredos há tanto tempo enterrados vinham à tona, prontos para mudar o futuro do país. O sol nascia sobre São Paulo, seus raios dourados penetrando através da névoa da manhã, como se a própria natureza celebrasse o início de uma nova era. Nas ruas, as bancas de jornal exibiam manchetes sensacionais. Império de Mendes desmorona. A verdade vem à tona. O fim de décadas de corrupção. No apartamento de Rodrigo, a família Almeida e seus aliados mais próximos estavam reunidos, exaustos, mas jubilosos. A noite havia sido longa, repleta de depoimentos à polícia, entrevistas follow-up e uma enxurrada de mensagens de apoio de todo o país. Rodrigo, sentado entre seus pais no sofá,
Ainda parecia um pouco atordoado com os eventos das últimas 24 horas. Ainda é difícil acreditar que realmente conseguimos, ele murmurou, passando a mão pelos cabelos desarrumados. Alberto sorriu, colocando uma mão reconfortante no ombro do filho. Você conseguiu, Rodrigo. Sua coragem e determinação fizeram o que eu não pude fazer há 20 anos. Helena, com lágrimas nos olhos, abraçou os dois. Estou tão orgulhosa de vocês, de todos nós. Finalmente podemos ser uma família novamente. Mariana, que estivera monitorando as reações online, levantou os olhos de seu laptop. As repercussões estão sendo massivas. Políticos estão renunciando. Empresas estão sendo investigadas. É como se todo o sistema estivesse sendo sacudido. O detetive Garcês, que havia chegado há pouco com notícias da delegacia, assentiu gravemente. E isso é apenas o começo. As investigações que estamos abrindo com base nas evidências que vocês forneceram, bem, digamos que muita gente poderosa não vai dormir tranquila nos próximos meses. Luísa Mendonça, a jornalista que havia se tornado uma aliada crucial, acrescentou: a imprensa está em frenesi. Todos querem saber mais e escavar mais fundo. A sede por transparência e justiça é palpável. Enquanto o grupo discutia os próximos passos, o telefone de Rodrigo tocou. Era uma chamada do escritório da Presidência da República. O silêncio caiu sobre a sala enquanto Rodrigo atendia, sua expressão mudando de surpresa para uma seriedade profunda. Quando ele desligou, todos o olhavam expectantes. Era o chefe de gabinete da presidência, Rodrigo explicou, sua voz um misto de incredulidade e determinação. Eles querem que eu lidere uma força-tarefa especial anticorrupção, uma comissão com poderes para investigar e propor reformas em todos os níveis do governo e do setor privado. A notícia foi recebida com uma mistura de entusiasmo e preocupação. É uma oportunidade incrível, Alberto ponderou, mas também extremamente perigosa. Você estará mexendo em vespeiros poderosos. Helena apertou a mão do filho. Qualquer que seja sua decisão, estaremos ao seu lado. Rodrigo olhou para cada rosto na sala. Sua família reunida, Mariana, Garcês, Luísa, todos aqueles que haviam arriscado tudo pela verdade. Ele sabia que a decisão que tomasse não afetaria apenas a ele, mas a todos eles e, potencialmente, a todo o país. Vou aceitar, ele finalmente disse, sua voz firme. Não podemos parar agora. O que fizemos com Mendes foi apenas o começo. Há todo um sistema que precisa ser reformado. Nos meses que se seguiram, a vida de Rodrigo e de todos ao seu redor se transformou completamente. A Força-Tarefa Anticorrupção, apelidada pela mídia de Operação Alvorada, tornou-se o centro das atenções nacionais. Cada dia trazia novas revelações, novos desafios. Políticos antes intocáveis eram expostos, empresas gigantes eram investigadas, e aos poucos, uma nova cultura de transparência e responsabilidade começava a se formar. Não foi um caminho fácil. Houve ameaças, tentativas de sabotagem e momentos em que o peso da responsabilidade parecia esmagador. Mas a cada obstáculo, Rodrigo encontrava força em sua família e em seus aliados. Alberto, com sua experiência e conhecimento do submundo dos negócios, tornou-se um conselheiro inestimável. Helena, com sua expertise legal, ajudava a navegar os complexos labirintos jurídicos que enfrentavam. Mariana, sempre um passo à frente tecnologicamente, garantia que nenhuma evidência digital escapasse. Garcês, agora promovido a uma posição de liderança na Polícia Federal, trabalhava incansavelmente para garantir que as investigações fossem conduzidas com rigor e integridade. Luísa, por sua vez, usava seu programa de TV para manter o público informado e engajado, garantindo que a luta contra a corrupção permanecesse no centro do debate nacional. Um ano após a queda de Mendes, Rodrigo estava em seu novo escritório no coração de Brasília, revisando os últimos relatórios da Força Tarefa. O caminho havia sido árduo, mas os resultados eram inegáveis. Leis mais rígidas contra a corrupção haviam sido aprovadas. Uma nova geração de líderes comprometidos com a ética estava emergindo, e uma sensação de esperança permeava o país. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Era Mariana, agora sua chefe de gabinete.
Rodrigo, ela disse com um sorriso, está na hora. Todos estão esperando. Ele assentiu, levantando-se e ajustando sua gravata. Juntos, eles caminharam até uma sala de conferências próxima, onde câmeras de TV estavam posicionadas para uma transmissão ao vivo. Ao entrar, Rodrigo foi recebido por rostos familiares e novos aliados. Seus pais, Garcês, Luísa, membros da Força Tarefa, jornalistas e representantes da sociedade civil, todos reunidos para este momento crucial. Tomando seu lugar no pódio, Rodrigo respirou fundo, sentindo o peso do momento. As câmeras acenderam e ele começou a falar. Boa noite, Brasil. Há um ano, nossa nação embarcou em uma jornada sem precedentes, uma jornada de autorreflexão, de luta contra a corrupção enraizada, de busca por um futuro mais justo e transparente. Hoje estou aqui para prestar contas desse ano de trabalho intenso e para lançar a próxima fase de nossa missão. Enquanto Rodrigo detalhava as conquistas da Operação Alvorada e delineava os próximos passos, incluindo reformas educacionais focadas em ética e cidadania, ele não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que o trouxera até ali. De um jovem empresário criado na sombra de um império corrupto, ele havia se transformado em um símbolo de mudança e esperança. Mas Rodrigo sabia que a verdadeira transformação não era sobre ele. Era sobre milhões de brasileiros que haviam decidido que era hora de uma mudança real. Concluindo seu discurso, Rodrigo olhou diretamente para as câmeras, sua voz carregada de emoção e determinação. O caminho à frente ainda é longo e desafiador, mas se este último ano nos ensinou algo, é que quando nos unimos em nome da verdade e da justiça, não há obstáculo que não possamos superar. O Brasil que sonhamos, um país justo, ético e próspero para todos, está ao nosso alcance. Juntos vamos transformar esse sonho em realidade. Enquanto a transmissão terminava e a sala irrompia em aplausos, Rodrigo foi envolvido em um abraço caloroso de seus pais. Olhando por cima do ombro de sua mãe, ele viu Mariana sorrindo para ele, seus olhos brilhando com algo mais do que simples admiração profissional, uma promessa de um futuro compartilhado, talvez. Lá fora, o sol se punha sobre Brasília, pintando o céu com tons de esperança. Um novo capítulo estava começando, não apenas para Rodrigo e sua família, mas para todo o Brasil. A jornada havia sido longa e cheia de percalços, mas finalmente, depois de tanta escuridão, um novo amanhecer se anunciava, e com ele a promessa de um futuro mais brilhante para todos. Enquanto a noite caía, Rodrigo sabia que muitos desafios ainda os aguardavam, mas com a força de sua família, o apoio de seus aliados e a determinação de um país inteiro por mudança, ele estava pronto para enfrentar o que quer que o futuro trouxesse. O legado de corrupção e mentiras de Augusto Mendes havia sido finalmente superado, substituído por uma nova era de transparência, justiça e esperança. E nessa nova alvorada, o Brasil encontrava sua verdadeira força, não em um único herói, mas na união de seu povo por um futuro melhor.